Beleza. Eu chamei de uma abordagem introdutória ao RSA porque eu não vou muito a fundo em quantas coisas dá para fazer, mas o objetivo maior é tipo explicar como ele funciona enquanto constituição para quem já ouviu falar, mas e pensa que é um monstro de quatro cabeças assim que e não é isso tudo, é uma coisa bem simples que qualquer pessoa que termina o ensino médio consegue compreender. Eu separei por tópicos. Eu vou começar falando o que é criptografia, para caso alguém ainda não saiba. Passar pelo algoritmo de simetria e assimetria, falar qual a diferença entre eles dois. Comentar o que são números primos, que é um conceito que a gente precisa. O que é uma decomposição em fator primo. Um máximo divisor comum, que é o MDC. Explicar como funciona a base da aritmética modular para o RSA, não vai ser nada muito longe que não precise assim dar 40 voltas e codificar uma coisa, um dado qualquer, um número, uma palavra, para mostrar como é que funcionaria na prática, né, feito na mão, porque é na mão que você tem que fazer tudo. Começando com o conceito de criptografia, a gente consegue chamar a criptografia ou definir ela como um conjunto de regras que visa codificar e decodificar uma informação. Essa informação pode ser qualquer coisa, pode ser uma senha, um áudio, pode ser um disco, ela pode ser qualquer coisa que seja passível de passar por um algoritmo. Esse algoritmo que a gente fala, ele é matemático, normalmente são funções, uma sequência de cálculos que organizados formam um algoritmo na sequência específica e o objetivo principal é fazer com que só quem criptografou e preferencialmente quem vai receber os dados tenha acesso à informação que foi codificada de maneira original. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um âmbito empresarial, a gente não quer que um usuário comum, como eu, tenha acesso à senha do usuário Joãozinho, porque esse dado não diz respeito a mim. Então é preciso que o algoritmo criptográfico entre nesse meio para fazer com que somente a pessoa que cifrou, no caso o servidor, e o receptor ou fornecedor do dado, no caso o suposto Joãozinho, tenha acesso a esse dado criptografado. E esse dado, normalmente, ele passa por esse algoritmo e todo algoritmo de criptografia ele toma como base pelo menos uma chave específica. Pode ter mais de uma, mas o comum é que no mínimo uma se tenha e essa chave ela é responsável por cifrar e ou decifrar o algoritmo. Quando tem mais de uma, normalmente uma é usada para cifrar, outra para decifrar. Isso daí a gente vai ver mais um pouco na frente, que é o caso do RSA. Existe uma diferença que ela é meio que primordial, que se confunde muito assim pela internet, que é o conceito de criptografia, o conceito de codificação e o conceito de hashing. Quando a gente vê alguém falar sobre vamos pegar uma criptografia, sei lá, MD5 ou SHA ou qualquer coisa do tipo, a gente está meio que cometendo um equívoco na definição, porque existe uma diferença primordial entre as definições, que seria uma base numérica, como octal, hexadecimal, eu botei octal, binário, hexadecimal e decimal, que é a nossa base, no caso de 0 a 9, hexadecimal vai de 0 até F, por aí vai. Elas são bases numéricas que uma conta de vezes, uma multiplicação no caso, consegue fazer uma conversão simples. Então o objetivo da base numérica, em momento algum, é esconder um dado. É um dado explícito, assim, exposto, e a única coisa que muda é a maneira de leitura dele. Porque normalmente a gente usa o decimal para fazer contas e não sei o que, e quando a gente vê, por exemplo, um string em hexadecimal, pode ser que alguém pense que ela passou por um processo de codificação, quando na verdade não, é um dado tão comum quanto uma base decimal qualquer. A hash, ela tem uma diferença primordial da criptografia, que se no caso da criptografia a gente quer que tanto o Joãozinho quanto o servidor tenha acesso ao dado original, quando a gente fala de hashing, como por exemplo o MD5,
a gente está falando de um sistema onde a gente não está interessado em descobrir qual é o dado original. O que nos interessa normalmente é só a cifragem. E como é que, por exemplo, existem algoritmos que quebram um hash? Assim, tecnicamente é impossível você fazer o processo reverso de uma hash. O que acontece é um sistema de força bruta, onde, por exemplo, eu tenho uma palavra bom dia. Essa palavra bom dia, ela está em MD5 e eu quero descobrir qual é, por exemplo, aquela MD5 e eu não sei que é bom dia. O que acontece é que, por exemplo, eu posso gerar uma hash com a palavra boa tarde, eu passo ela para o MD5, porque o MD5 é um algoritmo que segue um padrão, ele não leva em consideração uma chave A e B e coisas diferentes, não, toda palavra ela gera sempre a mesma hash. Então, se eu pego boa noite, cifro e comparo com a cifra do bom dia, a hash vai estar diferente. Então eu posso tentar, por exemplo, bola, e aí eu passo para o MD5, comparo com a hash já lá do bom dia. E aí uma hora pode ser que eu bote bom dia, passe para MD5 e quando eu comparar, essa hash vai ficar igual a hash a hash que a gente tinha do bom dia cifrado, e assim eu sei que o que está cifrado é o bom dia, mas não tem como eu pegar só dessa string e fazer um processo reverso e chegar no dado original, porque isso não é o objetivo da hash, diferente da criptografia, que tem, apesar de um processo de conversão difícil, que é o primordial, né? A gente não quer que um dado criptografado possa ser acessível de maneira fácil, ele existe essa possibilidade. Essa possibilidade ela é primordial, porque todo dado criptografado ele tem que ser recuperado, ele tem que ser passível de recuperação. E essa é a diferença primordial entre hash, criptografia, base numérica e esse tipo de coisa que tem muita dúvida perambulando por aí, e é sempre bom comentar. E aí a gente vai cair dentro já da criptografia, a gente vai ter dois sistemas de cifragem de um dado qualquer, que vão ser os que tomam como base um algoritmo simétrico e um algoritmo assimétrico. O que seria um algoritmo simétrico e um algoritmo assimétrico? Quando a gente está falando de criptografia de chave simétrica ou criptografia simétrica, a gente está falando de uma criptografia. A gente vai pegar, por exemplo, um dado qualquer, uma senha, por exemplo. Essa senha ela vai passar por um algoritmo, pelo menos um algoritmo. E esse algoritmo vai tomar como base uma chave de segurança. E como chave de segurança, a gente sempre tenta considerar normalmente um número, uma cadeia de números, porque como tudo isso é um processo matemático, a gente vai ter uma chave que vai ser representada por algo. Esse algo normalmente é um número. Então, esse número, no caso da criptografia de chave simétrica, é a mesma chave que a gente usa para cifrar, a gente vai usar para decifrar o código. O que gera um pouco de vulnerabilidade, porque vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho uma senha bom dia 123, e aí eu passo ela por um algoritmo que vai tomar como base uma chave de segurança. Essa chave de segurança a gente pode entender como a senha da criptografia, digamos assim. E aí quando a gente passa por essa chave de segurança, se por algum acaso essa chave vazar, digamos assim, qualquer pessoa vai ter acesso ao dado que foi criptografado. Isso gera, em tese, um ganho alto no desempenho, porque você não tem que se preocupar tanto em mais de uma chave, em mais de um processo, digamos assim, do jeito que vai, ela volta pela mesma chave que foi e volta. Então isso economiza tempo, isso economiza gasto de processamento, por exemplo. Em detrimento disso, você vai ter uma chave fraca, entre aspas, assim, ela pode ter uma segurança enquanto chave, enquanto dado criptografado, mas a chave ela fica sendo um vetor de ataque muito explícito, porque qualquer acesso que tiver essa chave, você vai ter acesso ao dado original imediatamente, o que não é uma coisa muito legal de se ter hoje em dia. E aí a gente cai no caso do algoritmo de assimetria, ou de chave assimétrica, que é o caso do RSA, que ele vai também passar por um algoritmo, sendo que diferente do caso anterior, a gente vai ter um par de chaves. E a gente pode chamar isso daí também de criptografia de chave pública. E como funciona esse processo? A gente vai ter uma chave para cifrar,
e uma chave para decifrar. Qual seria a vantagem desse processo? A vantagem é que agora, se eu cifro com a chave A, por exemplo, não faz muita diferença uma chave A vazar, porque ela não é responsável pelo processo de decifrar. Ela só é o caminho da ida. A volta é uma chave diferente. Isso torna o processo um pouco mais custoso, ou seja, quando você vai traduzir isso à linguagem de processamento, isso vai consumir mais processamento para gerar todo esse processo de trabalhar com duas chaves. Na contramão disso vem a segurança, que você consegue ter uma seguridade maior, uma integridade de dados maior, porque a partir do momento em que você tem duas chaves, a primeira, depois que você fez o processo de ida, ela meio que se torna um dado que, apesar de ainda assim você querer manter sigiloso, é um dado que você não tem tanta preocupação como no caso anterior, porque o usuário só com uma chave ele não consegue fazer nada, ele precisa ter acesso às chaves. A gente chama de chave pública e chave privada. Então, tendo acesso aos dois, aí sim você consegue fazer o processo de ida e vinda, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Mas até esse ponto aqui, não existe muito perigo em vazar uma dessa chave aí, a chave pública, no caso, que é a que a gente usa para fazer o processo de ida. E agora a gente entra já na parte de construção de conhecimento para entender como funciona o RSA. E eu diria, o assunto primordial, o primeiro assunto primordial de dois que existem, é o conceito de números primos. Isso daí é um assunto lá do tempo do colegial, que, para quem não lembra, o número primo, de uma maneira bem simplificada, existe toda uma teoria matemática por trás que não vem ao caso, mas a gente pode resumir como um número primo sendo aquele que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, se a gente pega qualquer número primo x, por exemplo, qualquer número x maior que 1, pertencente aos naturais, que ele só possa ser divisível por 1 e por ele mesmo, a gente pode chamar esse número de primo. Por exemplo, o número 3. O número 3 ele não divide por nenhum outro número menor que 3. E ele é um número que só divide por ele mesmo, e 1. Então, se a gente tentar dividir 3 por 2... Quando a gente fala de divisão, nesse caso, a gente está falando de uma divisão inteira, uma divisão sem restos, uma divisão absoluta, digamos assim, que não tenha nenhum... Não considerando casas decimais, não considerando um resto quebrado, enfim. Se a gente tentar dividir, por exemplo, 4 divide por 2. Então, 4 a gente não considera como um número primo. Já 5 é o número que não divide por nenhum outro número menor que ele, além dele mesmo e de 1. Então a gente considera 5 como número primo. E aí vai, 2, 3, 5, 7, essa lista é muito, muito grande. E esse é, digamos assim, um dos assuntos primordiais do RSA, porque é com base nessa teoria dos números primos e em outras que você vai construindo a seguridade do algoritmo. E tá, a gente começa a entrar no assunto da decomposição dos fatores primos. O que seria uma decomposição em fator primo? A gente vai ter um teorema chamado o teorema fundamental da aritmética, que ele vai dizer que todo número inteiro, maior que 1, pode ser escrito sendo uma multiplicação de números primos. Repetindo, todo número inteiro, maior que 1, pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. A decomposição de um número primo, ou um número composto, a gente vai pegar um número que pode ser decomposto em fatores primos, digamos assim, a gente chama de número composto, ela possibilita você ter uma simplificação de uma expressão algébrica, que a gente vai ver mais para frente qual a utilidade disso, e ela é única para cada número. Como assim? Se eu pego, por exemplo, o número 12 e eu decomponho ele como um produto de dois números primos, essa decomposição é única e esse número 12 vai ser o único número que vai ter essa decomposição. Se a gente pegar, por exemplo, o número 5 e o número 7 e a gente fizer o produto deles, a gente vai ter um resultado que
A decomposição desse resultado vai ser 5 e 7, e nenhum outro número vai ter como decomposição 5 e 7. Então, quando a gente fala de decomposição em fator primo, é basicamente dizer que existe um número qualquer, maior que 1, inteiro, e esse número ele pode ser reescrito como a multiplicação de dois números primos qualquer. A gente pode pegar dois números primos aleatórios e a gente vai ter um número que a gente chama de número composto, porque ele pode ser representado como a multiplicação, ou no caso, o produto de dois números primos. E uma das partes primordiais de se lembrar é que essa decomposição é única. Não existe como você conseguir o mesmo resultado com outra multiplicação. E isso também garante uma das seguridades do RSA, a gente vai ver mais pra frente por quê. E aí a gente pode ver, por exemplo, como funciona essa decomposição em fator primo. Quando a gente vai decompor um número composto, a gente vai fazer o quê? A divisão sucessiva por números primos, se for possível. No caso, lembrando, quando a gente fala de divisão, a gente está querendo falar de uma divisão inteira, uma divisão sem restos, uma divisão que não considera um número decimal. E no final, a gente vai escrever os números primos utilizados em forma de multiplicação. E aí eu botei um exemplozinho aqui, que fica, por exemplo, 24. A gente pode pensar em um número primo que divide o 24, por exemplo, 2. A gente vai lá e divide o 24 por 2, que dá 12. 12, a gente pode pensar em outro número primo que divida ele. 2 novamente, por exemplo, dá 6. E aí a gente vai ter o 6. 6 divide novamente por 2, que é também um número primo, continuando na linha. Sempre que a gente for dividir, a gente quer dividir por um número primo. Então, quando a gente divide 6 por 2, a gente vai ter o 3. E aí o 3 não divide mais por 2. Então, a gente tem que pensar em um outro número primo que divida ele. No caso, o próprio 3, que também é um número primo. E aí a gente vai ter o nosso, digamos, o nosso resto 1. Quando a gente chegou no 1, a gente para. E aí o que é que a gente faz? Como a gente chegou no quociente 1, basta a gente escrever todos os números primos em forma de produto, ou seja, todo número primo que a gente usou para dividir, a gente multiplica. Ou seja, 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao cubo vezes 3. Esse processo ele serve para qualquer outro número composto, e você sempre vai conseguir chegar nesse ponto, onde você vai ter o quociente 1, e aí você multiplica todos os números primos que você usou para dividir, e você vai ter a decomposição de número primo. E a gente pode falar que a decomposição do número primo ela pode ser reescrita como o produto de 2 à terceira e 3, que no caso são números primos, né? Tá, agora a gente entra numa questão do MDC, que também remete ao assunto que a gente acabou de ver, da decomposição de números primos, que, para quem não lembra, o MDC, ele corresponde ao maior número, ou seja, o maior número que a gente puder, divisível entre 2 ou mais, sempre 2 ou mais, e pode ser calculado simultaneamente através da decomposição que a gente fez da última vez. Então, para a gente chegar nesse MDC, a gente faz uma fatoração por meio da decomposição de números primos, ou seja, a mesma coisa que a gente fez no processo anterior. Então, por exemplo, se a gente tem o número 20 e o número 24, a gente pensa em um número que divide os dois. Por exemplo, 2. 2 vai dividir 10, 20 dá 10, 24 dá 12. Isso daqui também divide por 2. A gente vai ter 10, que divide por 2, 5, 12 divide por 2, 6. A partir desse ponto, a gente consegue ver que não existe nenhum outro número que vá dividir os dois ao mesmo tempo. Porque 5 é um número primo. E o princípio do número primo é que ele só divide por 1 e por ele mesmo. E como 5, por exemplo, não divide por 2, 5 divide por quê? Por 5. Mas 5 não divide 1. Não divide o 6, quer dizer. Então a gente vai ter sempre um número que vai dividir agora só um dos fatores. Então, a gente pode dividir 6 por 2, que vai dar 3. A gente pode dividir 3 por 3, que vai dar 1. E aí a gente vai ter que dividir aqui por 5 depois para poder chegar na divisão do outro número. E quando a gente está tratando de MDC, a gente está tratando de um número, o maior número possível que divida os dois. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 2 uma vez, 2 outra vez, ou se a gente quisesse fazer direto, a gente podia dividir
20 por 4, porque no final das contas a gente vai fazer a multiplicação desses dois aqui, né, 2 vezes 2, que vai dar 4, que se fosse para simplificar, digamos assim, qual o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo? Seria, nesse caso, 4, que 4 vezes 5 daria 20, e 4 vezes 6 daria o 24. Então, 4 é o MDC de 20 e 24. Isso é um dos assuntos que a gente usa. Todo esse processo que a gente está vendo, ele é utilizado dentro dos algoritmos, digamos assim, do processo que vai ser feito para poder cifrar uma palavra em RSA. Então é sempre bom ter isso daí refrescado, digamos, na mente, porque apesar de hoje em dia já existir muita tecnologia que faça esse processo, é bom entender o que está sendo usado para que, caso precise se bater o olho, no caso, num processo de um RSA, você entender o que está sendo feito e não ser, digamos, um escravo dos algoritmos ou coisa do tipo. Tá, esse assunto aqui é um pouquinho mais chatinho de se ler, não é difícil, ele só é chato, mas a gente entra na aritmética modular e na relação de congruência. Isso é um assunto trabalhoso quando a gente está falando de álgebra, mas tem como simplificar isso para o nosso caso, que foi o que eu tentei fazer aqui. Então, tá. A operação módulo, ou a operação modular, quando a gente vai ver, ela encontra o resto da divisão de um número por outro. Quando a gente está, por exemplo, programando em Python, é o número do sinal de porcentagem que se usa numa divisão, por exemplo, e a gente está usando aquele método. Se a gente for olhar lá na documentação do Python, a gente vai ver que aquele símbolozinho representa a divisão modular, que basicamente encontra o resto da divisão de um número por outro. Na álgebra, uma congruência é a relação entre dois números que, dividido por um terceiro, a gente chama esse número terceiro de módulo de congruência, deixa o mesmo resto. Isso é um pouco mais chatinho, como eu tinha dito, de entender, mas eu tentei deixar uns exemplos aqui embaixo. Por exemplo, se A, B e M são inteiros, e M sendo maior que zero, a gente vai dizer que A é congruente a B módulo M se M dividir B menos A. Mais uma vez, a gente vai ter três números inteiros, A, B e M. A gente pode dizer que A é congruente a B módulo M, a sintaxe que se usa é essa, um número congruente a outro módulo outro, se M for divisível por B menos A. Tá, dizer que um número é congruente ao outro módulo outro, digamos assim, é basicamente dizer assim, a mesma afirmação de cima, A B e M são inteiros, com M maior que zero, e dizer que A é congruente a B módulo M se M divisível por B menos A. Se a gente fala que essa condição é verdadeira, a gente está basicamente dizendo assim, ó, A e B deixa o mesmo resto quando a gente divide ele por M. Por exemplo, se a gente pega um número x e divide por 10, ele vai ter um resto, certo? Por exemplo, 20 dividido por 10, ele vai ter um resto. Se a gente pega 40 e divide por 10, vai ter o mesmo resto. Então, essa preposição aqui de cima, ela tem o mesmo significado de dizer, ó, se a gente fala que A é congruente a B módulo M, a gente está dizendo que A e B, quando dividir por M, deixa o mesmo resto. E aí eu tentei deixar um exemplo que simplifica mais ainda como isso funciona. A notação que a gente normalmente usa é essa. Isso daqui não é igual, são 3 tracinhos. Eu não lembro o nome desse símbolo, perdão. Mas a gente vai dizer que 379, quer dizer, é congruente a 3 módulo 8 se 379 dividido por 8 deixa resto 3. Mais uma vez. 379. Dizer que 379
é congruente a 3 módulo 8, é a mesma coisa de dizer que 379 dividido por 8 vai deixar resto 3. Sempre que a gente fala um número A é congruente ao número B módulo M, a gente está dizendo A dividido por M vai deixar resto B. Isso é uma das coisas, é a segunda coisa que eu falei que é muito importante ter em mente, juntamente com a conceituação dos números primos, porque é isso que faz o... Isso é, digamos, são os dois pilares da construção do RSA. E agora a gente começa a entender como funciona o RSA em si. E entender por que aqueles dois pilares são importantes. Para começar, a gente vai escolher dois números primos. Lembra que os números primos são aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então a gente vai chamar esses dois números primos de P e de Q. Esses números primos precisam ser distintos entre si, ou seja, não serem iguais. A gente não pode pegar, por exemplo, 5 e 5. São números que são diferentes entre si. Beleza? Então a gente vai chamar dois números primos, um de P e um de Q. A gente vai passar por esse processo passo a passo lá na frente, então se preocupar com saber quem é P, quem é Q agora não é tão importante. E aí, depois que a gente pegar dois números primos qualquer, diferentes entre eles, né, P e Q, a gente vai definir uma variável chamada N. Isso daqui são definições de variáveis. E essas variáveis vão ser usadas para cifrar o nosso dado. A gente vai chamar N. N vai ser a multiplicação de P versus P por Q. Então, por exemplo, se a gente tem aqui 3 e 5, a gente vai ter N igual a 15. Porque N é a multiplicação de 3 e 5. Ou seja, P e Q. Então, a gente já tem P, já tem Q e já tem N. Agora a gente vai calcular uma função chamada totient de N, ou phi de N, que nada mais é do que P menos 1 vezes Q menos 1. Voltando ao exemplo, por exemplo, do 3 e 5. P igual a 3, a gente vai ter 3 menos 1, 2, multiplicado por Q menos 1, 5 menos 1, 4. Então a gente vai ter 2 vezes 4, e no caso vai ser 8. E essa vai ser a nossa função totient de N. E a gente já definiu três variáveis. A função totient, ou phi, se ficar mais fácil, phi de N. P e Q são dois números primos. N, a multiplicação desses dois números primos. E phi de N vai ser P menos 1 multiplicado por Q menos 1. Aí a gente vai para outra variável, que a gente chama de E. Esses nomes N, P, Q, totient, são todos padrões. Então, possivelmente, se vocês forem olhar na internet ou em algum outro canto, vai estar essa mesma anotação de N, P e Q, o que é bom, facilita, né, para não complicar mais o processo. Vai que alguém bota, sei lá, F, D, enfim. A gente chama essa quarta variável de E. Beleza. Quem é E? E vai ser qualquer número maior que 1 e menor que phi de N. Ou seja, o nosso phi de N, no caso do 3 e do 5, não deu 8. Nesse caso, o nosso E teria que ser um número maior que 1 e menor que 8, que satisfaça a condição de o MDC, lembrando lá, voltando ao exemplo do MDC, esse exemplo aqui, que você vai pegar dois números, vai sair dividindo por fatores primos e tal, você vai conseguir ter esse número que vai ser o maior divisor em comum dos dois, né? Então, o E tem que ser um número maior que 1 e menor que a nossa função φ, de modo que o MDC desse E e do nosso N, que é o produto de P vezes Q, no caso 15, seja igual a 1. Repetindo. E maior que 1 e menor que φ de N, de modo que o MDC de E e N seja igual a 1. A última variável que a gente define é chamada de D. E a gente vai chamar D de inverso multiplicativo. Esse assunto ele é meio complexo, então é melhor se abster, se resumir nessa fórmula aqui, porque existe toda uma teoria por trás do inverso multiplicativo
que no nosso caso não é tão interessante ficar adentrando para entender como se constitui um inverso multiplicativo, mas que, resumidamente, a gente pode chamar o nosso inverso multiplicativo de D. E D, quem é D? D vai ser um número qualquer que, quando multiplicado por E, ele vai ser igual a 1 módulo φ de n, que é P menos 1 vezes Q menos 1. Lembrando da nossa sequência de relação de congruência, é dizer que esse número é congruente a esse módulo esse, é dizer que D, que vai ser um número que a gente quer definir, a gente não sabe quem é, vezes E a gente já sabe quem é, né, aqui em cima, que é o MDC de E e N, um número menor que φ de N, quando fizer o MDC vai dar 1. Quando a gente tiver esse E, a gente multiplicar por um número D e dividir por φ de N, ou pela totiente de N, a gente vai ter o resto 1. E esse vai ser o nosso D. Definido todos esses carinhas aqui, a gente consegue separar eles, como a gente tinha visto lá anteriormente, em chave pública e chave privada. A nossa chave pública vai ser o nosso número N, que vai ser o produto de P versus Q, e o nosso número E, que vai ser o número maior que 1, menor que φ de N, qual o MDC de ele por N vai ser 1. E a nossa chave privada vai ser P, Q e D, que é a última variável que a gente definiu. Uma vai ser usada para poder cifrar, a outra vai ser usada para poder decifrar o dado. A gente vai ver isso mais para frente. A gente começa agora no processo de codificação, que seria, no caso, como a gente usa isso para poder cifrar? Para simplificar o exemplo de uma cifragem de dados, eu escolhi um número 2. É um número qualquer. Isso daqui pode ser, por exemplo, um string. Como é que a gente poderia fazer, por exemplo, para codificar um texto? Se eu tenho, por exemplo, uma mensagem secreta que eu quero enviar para alguém em RSA, e eu quero trabalhar com essa mensagem no lugar desse número 2. Como é que a gente faz para usar uma letra aqui? Tecnicamente a gente não usa, mas a gente pode lembrar que toda letra pode ser representada dentro de uma tabela numérica. Se a gente pega, por exemplo, a tabela dos números decimais ou a tabela ASCII, né, por exemplo, a gente pode chamar esse 2 de esse 2 não, perdão. A gente pode chamar a letra de um número. A gente pode chamar, por exemplo, um A de um chute assim, de 30, um B de 31, um C de 32. Então, se a gente tivesse uma cadeia de texto, a gente primeiro convertia esse texto para essa base numérica, depois a gente fazia esse processo aqui. E aí, caso a gente fosse fazer o processo de decifrar, a gente ia ter que chegar num resultado que também ia ser numérico e depois passar ele novamente para texto. Mas para viés de simplificação, eu usei só o número 2, porque é literalmente o mesmo processo, não muda nada. Só fica mais fácil de trabalhar com números pequenos e com um dado só. Mas a gente pode entender esse 2 um texto, uma senha, enfim. A gente começa escolhendo P e Q. Lembra que são dois números primos distantes. Então, 3 e 11. Eu escolhi aqui 3 e 11. São dois números primos, só divide por 1 e por ele mesmo. E aí agora a gente vai fazer N. Quem é N? É P vezes Q. 33. 3 vezes 11, 33. A gente vai calcular φ de N, ou a função totiente de N, que é P menos 1, ou seja, 3 menos 1, multiplicado por Q menos 1, ou seja, 11 menos 1. 3 menos 1 dá 2, 11 menos 1 dá 10, 2 vezes 10, 20. Então, o nosso P é 3, o nosso Q é 11. O nosso N, que é a multiplicação deles dois, é 33, φ de N é 20. Agora a gente vai calcular o E. O MDC de E e N tem que ser igual a 1. Ou seja, a gente tem que ter um número que quando fizer o MDC de E, que a gente quer definir agora com 33, o resultado tem que ser 1. Nesse caso, 7. 7 não é o único número, mas aí a gente pode, por exemplo, escolher o 7 por viés de simplificação, né? A gente vai ter o MDC de E e N, e 7, se a gente fizer o MDC de 7 e 33, a gente vai ver que o MDC deles é 1. Então,
Não é o único número, mas 7 fica mais fácil nesse exemplo do número 2 aqui, então vamos de 7. Recapitulando. P e Q, 13 e 11. N, P vezes Q, 33. Totiente de N, P menos 1 vezes Q menos 1, dá 20. E agora E, que é o MDC de N com esse número que a gente queria definir, que no caso é 7, com N, com E, quer dizer, que é o número que a gente definiu, que vai ser o MDC deles dois igual a 1, então a gente vai ter 7, então 7 é o nosso valor de E. E aí, voltando lá naquele exemplo do inverso multiplicativo simplificado, a gente vai ter que calcular D. D é um número que vezes E, dividido por 20, deste resto 1. Nesse caso, eu escolhi o 3. Por quê? Porque se a gente fizer, por exemplo, 3 vezes 7, dá 21. 21 dividido por 20 deixa resto 1. Então, a gente tem um número 3 como nosso número D. É bem facinho de definir isso daqui. Existem calculadoras online que você define o módulo, no nosso caso 20, e o E, e ele já dá esse número pronto. Mas no nosso caso, como são números pequenos, é bem simplesinho de calcular. Então, recapitulando, né, o D é o produto de D por E, que vai dar 1 quando o resto da divisão desse número por totiente de N, no nosso caso 20, vai dar 1, que no nosso caso é 3. E aí a gente já definiu a nossa chave pública como 33, lembra? A nossa chave pública N, 33 e E, que é o 7. E a nossa chave privada vai ser o P e o Q, 3 e 11, e o nosso D, que a gente acabou de definir. E agora a gente entra na codificação, por assim dizer. Utilizando a chave pública N e E, ou seja, a chave que vai ser feita para cifrar uma palavra, a gente vai ter x igual a 2. Eu chamei de x aqui só para simplificar. X a gente vai ser o nosso dado que a gente quer codificar. Pode ser uma string, como eu tinha dito, uma senha, enfim. E esse daqui é o algoritmozinho que a gente usa para cifrar uma cadeia. A gente nunca vai fazer com tudo de uma vez. A gente vai pegar por partes e vai fazendo. Então, por exemplo, se fosse uma string gigante, cada letra ia ter o seu númerozinho lá, tudo direitinho. Então era só cifrar letra por letra. Lembrando, por isso que o processo é custoso. Vamos lá. X elevado a E, ou seja, nosso número, né, que a gente quer cifrar, 2, elevado ao nosso número E, tem que ser, quando divisível por N, tem que deixar um resto B, certo? Esse resto B vai ser a nossa mensagem cifrada. Como assim? Vamos lá. A gente vai ter o nosso número 2. A gente pega o 2 e eleva ao nosso número E, recapitulando o E aqui, o número 7. Então, 2 elevado a 7, quando dividido por N, que é N? 33, aqui ó, nossa outra chave pública. Quando dividido por 33, vai deixar um resto, que a gente ainda não sabe qual é. Mas quando a gente souber, a gente vai dizer que esse é o dado criptografado da nossa cadeia específica. Como a gente só tem um 2 aqui, vai ser o nosso 2 criptografado. Se a gente tivesse mais, seria essa parte específica desse dado criptografado, que no final ia ter, né, uma sequência gigante. Mas vamos lá. 2 elevado a 7, dividido por 33, tem que deixar um resto B. E esse resto B é o nosso dado criptografado. Ou seja, 128 módulo 33 tem que dar B. 128 dividido por 33 dá 29. Ou seja, 29 é o nosso número criptografado com RSA. Esse dado é absoluto? Não. Se outra pessoa for cifrar, ela pode chegar em um número diferente aqui, porque tudo depende da sua chave pública e da sua chave privada. No caso, para cifrar, só da sua chave pública. Então, a gente chegou em 29, que repetindo mais uma vez, x, que é o dado que a gente quer criptografar, elevado à primeira chave pública, que é o E, quando dividido por N, que é a segunda chave pública, vai deixar um resto B. E esse resto B é o nosso dado. Então, x, que é o nosso 2, que é o 2, elevado à sétima, que é a nossa primeira chave privada, nossa primeira chave pública, perdão, dividido por 33, que é a nossa segunda chave pública, vai dar um resto 29, e esse é o nosso dado criptografado. E se a gente for fazer o processo reverso, porque lembrando, a criptografia tem que permitir que a gente faça o processo reverso. Como é que a gente faz? Para partir
a gente vai ter que partir do número 29, a gente vai usar a seguinte fórmula, mesmo exemplo do outro, sendo que ao invés de a gente usar agora a nossa chave pública para decifrar, lembra lá que a gente usa uma chave para cifrar, outra para decifrar? Nesse caso aqui a gente vai usar as chaves privadas, ou seja, x, que é o nosso valor agora, não é mais 2, porque agora a gente está querendo decifrar, então o nosso x é 29. Então, x elevado a d, que é uma da nossa chave privada, que é o 3. Eu até repeti aqui por erro, mas enfim. X elevado a d, quando dividido por n, vai ter um resto a. E aí eu botei aqui o jeito de se ler, quando a gente vai ler isso daqui de uma maneira o resto da divisão de x elevado a d por n vai ser o nosso valor original. Ou seja, quando a gente pegar x, que é o nosso 29 aqui, o nosso d, que é o valor 3 que a gente encontrou lá, que é o inverso multiplicativo, e o 33, que é o p vezes q, a gente vai ter que x elevado a d, ou seja, 29 elevado a 3, como a gente está vendo aqui, 29 ao cubo, é igual a um número que a gente não sabe ainda. Suponhamos, né, que a gente não sabe qual é o dado cifrado, a gente sabe que é 2, mas se a gente pegasse criptografado sem saber disso, a gente partiria do princípio que a gente não sabe. Então, 29 elevado à terceira, módulo 33, vai dar um número, que vai ser o nosso dado original. 29 ao cubo dá 24.389, que quando dividido por 33 vai deixar resto 2. Isso daqui é uma conta que dá para fazer em calculadora, na mão, enfim. E aí a gente voltou ao nosso dado original. Então, a gente consegue ver que, utilizando da chave privada e da chave privada e da chave pública, a gente consegue ir a um dado e voltar dele de maneira que a integridade do dado não seja comprometida. Se a gente, por exemplo, só vazar o 33 e o 7, perceba que a gente não consegue decifrar, porque a gente ainda não tem a nossa chave privada D, que é o valor importante nesse caso aqui. E aí eu botei um exemplo em Python, que é para ficar bem, para mostrar o quão simples é. Eu botei para calcular o valor de n, você vai dar um p e um q, ele multiplica, a função totient, que é p menos 1 vezes q menos 1, o cálculo de e, que é para esse math.gcd aqui, é o Greatest Common Divisor, que no caso seria o MDC, de a e n tem que ser igual a 1. O cálculo do d, que é o inverso multiplicativo que a gente viu lá, que é o produto de d vezes e, como eu tinha dito lá, o símbolo de porcentagem, que é a divisão modular do Python. Quando a gente tiver d vezes e, vai ter um número. Quando a gente fazer a divisão modular por φ, ou totient de n, tem que dar resto 1. O dado, quando for encodado, a gente vai ter, como a gente viu, x elevado a e. E a gente vai ter um número. Esse número vai ter um resto dividido por n. E esse resto vai ser, como a gente viu, o nosso valor cifrado. E a decodificação, x elevado a d, módulo n, vai deixar um outro dado, que no caso seria o dado original. E é basicamente isso. Não tem muito mais do que ir além. A única coisa que mudaria aí agora seria pegar um dado maior e cifrar parte por parte, mas eu optei por não fazer isso porque eu achei que ficaria um pouco mais trabalhoso e difícil de entender, porque quanto mais duradouro fica o processo, mais chato fica de assimilar quem é quem. Então é isso. Alguma dúvida sobre o processo? Se tiver, em qual parte foi? É exatamente como eu aprendi no ensino médio. Eu tô enchendo um saco. Eu tava falando que isso daí é algo que você aprende no ensino médio e bugou a cabeça de todo mundo. É porque esses assuntos, assim, esse tipo de assunto, como aritmética, relação de congruência e aritmética modular, não é todo o ensino médio que ensina, apesar de você ter ensino médio por aí que você vê. Mas a definição do número primo, que no caso a gente usou aqui o P e o Q, uma multiplicação, que é 3 e 11. Nesse caso aqui é só multiplicação e subtração, então a gente também vê. MDC a gente também vê. Vai acabar que a única coisa que a gente pode dizer assim, não é tão comum de se ver, seria a aritmética modular. Mas
pode-se falar que boa parte dela está no ensino médio, apesar de nem todo mundo lembrar, porque o ensino não é lá essas coisas, né? Não, mas eu lembro que eu aprendi isso, né? Até porque eu me formei no ensino médio recentemente. Eu aprendi isso, mas não, aqueles negócios que você nunca mais volta, você aprende sem a necessidade, ou achando que você nunca mais vai ver novamente. Justo. Mas eu achei muito interessante. É mais fácil do que parece, Sim. porque parece que é um sistema criptográfico extremamente avançado, mas Pois é. não, cara. Ele só é uma ótima sacada. Pois é, ó, um comentário interessante. Por que é que o RSA é seguro? É uma pergunta. Tá, se é um processo tão simples, qual a garantia que se tem de que esse dado que eu passei, ele é um dado que se eu der para, por exemplo, vazar para vocês, considerando que, né, que a gente vai estar cifrado com chaves mais fortes, porque a gente usou chave fraca aqui, PQ. Qual é a garantia que eu tenho de que meu dado não vai ser comprometido? A gente entra num ponto onde a fatoração ela é uma coisa muito custosa. Nesse caso aqui a gente usou 3 e 11. Quando a gente está falando de criptografia RSA a nível computacional avançada, a gente vai ter que esses números vão ser enormes, não vão ser números primos de, por exemplo, 10 casas cada um, sabe? Então, quando a gente tiver o N, vamos dizer que eu entreguei o N na tua mão, te dei a chave pública. Pô, o processo que tu precisaria fazer para poder voltar ao número original P e Q, o que a gente precisaria? Porque assim, se a gente tem um número N, só existe um jeito em tese de você chegar em P e Q, que seria fatorando. Você pega o número 33 e você vai... Lembra da decomposição em fator primo lá? Que a gente vai pegar um 33 e vai sair dividindo por números primos e a gente vai encontrar que esse número 33 ele só pode ser escrito como produto desses dois. O que garante que o RSA é um algoritmo seguro é que quanto maior for o P e quanto maior for o Q, vai chegar num ponto em que fazer essa decomposição em fator primo de N vai ser inviável computacionalmente. Coisa de assim, vai ano, vai 500, vai 10 mil anos, coisa que computadores atuais não conseguem fazer. Existe todo um processo dentro da computação quântica, que é um processo um pouco mais chato que eu não vou adentrar aqui, mas assim, levando em consideração a computação normal que a gente tem, quando a gente fala de cifra de dado, esses números aqui são exorbitantes, assim, por isso que é custoso. E chega num ponto em que tanto faz eu te dar ou não esse N, porque tu nunca vai conseguir decompor esse número aqui em fator primo, porque o teu computador literalmente não vai conseguir fazer isso em um tempo de escala humana. Então é isso basicamente que vai dar a garantia do RSA. É uma coisa tão besta, né, que a gente olha assim, tipo, um algoritmo complexo. Na verdade não, ela só toma como princípio uma determinação matemática que quebra os computadores atuais no meio só por conta disso. É só o N que quebra tudo. E como a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue ter acesso à chave privada. Sem a chave privada, a gente não consegue descriptografar o dado. E é basicamente isso que garante a segurança. Caso alguém não soubesse disso, né? Mas vocês têm alguma pergunta, alguma coisa sobre o processo? Quer que eu repita alguma parte? Eu tenho uma pergunta. Qual? Quando você vai fazer o curso de matemática básica pra gente? Pode ter aí, só que matemática básica de hoje em dia, eu não quero citar nomes, né, para não afetar ninguém, mas no tempo de alguns aí não era matemática de hoje em dia, era uma coisa mais papiro, mais contar pedrinha. Ou rala. Eu não queria falar nada não, mas acho que é do Alan que ele tá falando. Eu vou pegar meu ábaco e vou sair da sala. Eu nem sei o que é isso, já começa daí. O ábaco? Sim. É aquela plaquinha que você tem que ter as bolinhas que você fica contabilizando. Tá. Por Isso cima, é bolinha. do meu tempo. Eu sou muito novo, eu sou muito jovem, cara. É o das pedrinhas. É da hora, curti. Muito bom. Alguma dúvida? Vinícius aí tá caladão. Mano, você tirou, assim, ficou complexo, beleza, mas deu entendimento de como é que funciona, entendeu? Não 100%, não vou mentir, mas abriu a mente.
É tipo assim, eu buguei na parte da matemática, porque mais para entender assim mais a fundo como que funciona o método de criptografia do RSA e tudo mais. Mas assim, os conceitos principais de como realmente funciona, porque usar mesmo tudo isso que você falou, acho que a gente não vai chegar a usar, né? Tipo, Sim, sim. Existem tipo, automações já. isso, então. Mas, assim, é bom a gente saber, tipo, não só executar ferramentas e tudo mais, e saber realmente o que está acontecendo por trás da criptografia e os outros conceitos que você também falou, né? Muito Uhum. legal, mano, parabéns. Obrigado. Inclusive, quando você usa o SSH lá, né, que é, como por exemplo a gente está falando de Isso, segurança, a gente, por exemplo, tem sessão e a gente quer entrar nessa máquina com sessão SSH. Um processo comum é a gente fazer o quê? Jogar a uso chave, RSA. jogar a chave pública do SSH dentro do servidor e acessar com a chave privada. De Sim, maneira paralela a isso, a gente vai estar usando lá dentro para cifrar e vai usar a nossa chave privada para decifrar, que no caso seria a senha da sessão, né? É o mesmo processo, sendo que em modelos diferentes. É bom ter essas ideias em mente, apesar de o processo matemático, para quem não tem tanto contato ou para quem não gosta, ser realmente um pouco chatinho de você manter na cabeça e tal, mas saber esse tipo de coisa facilita muito você entender, por exemplo, o que acontece quando você fala de criptografia de chave pública e privada. Porque tem gente que sabe que é uma chave, sabe que existe uma pública e existe uma chave privada, mas não entende muito bem a relação entre elas. E aí quando você pega o RSA para destrinchar ele assim direitinho, você sabe que existe uma relação entre eles dois e o porquê deles funcionarem tão bem, né? Mas é isso. Excelente, excelente. Eu não tenho dúvidas, quer dizer, fora dúvidas matemáticas que eu preciso voltar para o ensino médio, porque eu preciso rever muita coisa ainda, mas quanto ao processo do RSA, eu achei excelente. Tranquilo. E sem dúvidas. Ok, então. Léo, Evelyn, Ok? Tô de boas. Mano, parabéns, foi da hora, mano.